Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu quero ensinar vocês aqui a fazer um pão de frigideira que é feito em minutos, gente, para você que às vezes só tem farinha e água na sua casa e quer fazer um pãozinho para o café da manhã. Esse é o pãozinho que você vai aprender hoje. Então, bora comigo conferir o passo a passo? Então vamos lá, meus amores, para a gente fazer esse pão é super fácil. Em uma vasilha, acrescente 1 xícara de farinha de trigo. Aqui eu estou utilizando a farinha de trigo integral, mas na sua casa você pode estar fazendo com a farinha de trigo normal. Eu já testei fazendo esse pão com a farinha branca normal, sem ser integral, e gostei muito mais do que com a farinha de trigo integral, porque a integral tem um gosto mais forte. Então você pode fazer com a farinha tradicional, que vai ficar muito mais gostoso. E aqui eu já acrescentei uma pitadinha de sal nessa farinha e meia xícara de água. Agora eu misturo bem para unir essa água com a farinha e o sal. Agora já começo a mexer com as mãos, para a gente unir toda essa farinha de trigo. E já vou passar essa massa para a bancada. Aqui na bancada, para mim dar um ponto nessa massa, eu vou utilizar aproximadamente meia xícara de farinha de trigo. Então aqui eu tenho meia xícara de farinha de trigo e vou acrescentando aos poucos até eu conseguir dar o ponto na massa. Não coloque tudo de uma vez, tá, gente? Porque às vezes não precisa de tudo. Então vai colocando aos poucos e mexendo a massa, né, para chegar no ponto. Eu vou mostrar o ponto aqui para vocês. Não tem nada de difícil, nada de diferente, tá, gente? É só até o ponto dela desgrudar das suas mãos. Lembrando que essa massa aqui, né, essa farinha, como ela é integral, ela é um pouco mais pegajosa, então ela demora um pouquinho dar o ponto. Se você for fazer com a farinha tradicional, sem ser integral, né, a tradicional mesmo, rapidinho dá o ponto, tá, gente? Olha só, eu já cheguei no ponto aqui que eu quero. Esse é o ponto da massa, que ela une e para de ficar grudando nas mãos. Agora aqui eu vou jogar um pouquinho de farinha na minha bancada e já vou começar a separar as porções de massa. Aqui eu vou fazer 5 pãezinhos. Você não precisa fazer os pães tudo de uma vez. Você pode pegar essa massa, né, a parte dela e congelar, gente. Não tem problema. Você coloca dentro de um saquinho e congela a massa e faz a porção, só a porção que você vai comer. Aqui eu vou fazer toda ela para mostrar para vocês. Eu estou pegando cada porção de massa, estou fazendo uma bolinha e reservando. E lembrando a vocês, meus amores, que eu não utilizei aquela meia xícara toda de farinha de trigo pra gente dar o ponto na massa. Ainda sobrou um pouquinho, tá, gente? Então vai colocando aos poucos. Agora eu acrescento um pouco de farinha de trigo na bancada, coloco a porção de massa, coloco mais farinha e vou abrindo com um rolo. Vocês tentam abrir o mais fino possível. É muito importante que esse pão, né, que essa massa é abrida o mais fino possível. Vou mostrar aqui para vocês. Mas lembrando a vocês, como a farinha de trigo integral ela é um pouco mais pesada, vocês não abrem tão fina, tá, gente? Porque se vocês abrirem bem fininha, a sua massa vai rasgar. Então, abre só um pouco. Quando você já vê que ela já está fina, você para. Mas se você for fazer com a farinha branca tradicional, sem ser integral, né, com a tradicional mesmo, branca, você pode abrir o tanto que você quiser, deixar bem fininha que ela não vai rasgar. Tá bom, gente? Então, aqui eu vou fazer todo esse processo de abrir a massa, deixar bem fininho, como eu estou mostrando aqui para vocês, até acabar toda a massa. Como eu já expliquei para vocês, como eu já falei, se você não quiser fazer a massa toda, não precisa, tá, gente? Você pega a porção, coloca dentro de um saquinho e leva para congelar. Aí, quando vocês quiserem pão, é só vocês tirarem a massa e abrir a massa e fazer. Olha só, já estou terminando de abrir esse daqui. E agora a gente vai para o próximo passo, que é fazer esse pãozinho na frigideira. Já abri aqui todos os discos de massa, me rendeu 5 discos. Como eu falei para vocês, tentem ao máximo abrir bem fininho
e redondinho. Se vocês não conseguirem, gente, que fica bem redondinho, não tem problema, pode fazer do seu jeito, do seu formato. Agora eu tenho uma frigideira aqui que eu coloquei para esquentar. Tem que deixar esquentar bem, gente, querendo sair fumaça. De tão quente que tem que ficar a frigideira. Eu não untei com nada, tem que deixar ficar bem quente para vocês colocarem a massa. Sentiu que tá bem quente, coloca a massa e tampa. Deixa por 1 minuto de um lado, 1 minuto do outro. Vocês vão virando para cozinhar essa massa. Eu vou mostrar o ponto aqui para vocês de como deve ficar esse pãozinho. Olha só, 1 minuto já se passou, vocês viram, do outro para cozinhar do outro lado. Deixa por mais 1 minuto. Abre e vê como é que tá a sua massa. Viu que ela ainda está branquinha? Vocês viram? Deixam ela cozinhar mais um pouco. O ponto, gente, é quando ela cria uma bolha de ar por dentro. Que aí a gente vê que ela está bem cozida e bem assada. E o meu pãozinho aqui já está no ponto. Eu vou mostrar aqui bem de pertinho para vocês. Esse é o ponto que ele deve ficar. Como eu falei para vocês, ele cria bolha de ar dentro. Olha só, ele fica bem fofinho. Então, esse é o ponto do nosso pão. E assim eu fiz com todas as massas, gente. Eu deixei a frigideira ficar bem quente e coloquei meu pão 1 minuto de um lado, 1 minuto do outro e deixei assando. Quando ele estiver bem moreninho e criar uma bolha de ar, é o ponto. Gente, ele fica parecido com aqueles Rap 10. Sabe aqueles Rap 10 que vocês compram em supermercado para rechear para comer? Fica bem parecido. Vocês podem estar recheando esse pãozinho com o recheio da sua preferência. Pode estar comendo com manteiga, com café puro da sua preferência, gente. Ele fica bem firme mesmo, vocês podem estar recheando. Se vocês deixarem ele bem, gente, deixar a frigideira assim bem quente mesmo, ele fica bem crocante, como eu vou mostrar aqui para vocês. Tem um aqui que está bem crocante, olha só que delícia. Como eu já falei para vocês no começo, né? Eu já testei com a farinha de trigo tradicional e gostei muito mais dele com a farinha de trigo tradicional. Mas eu quis trazer aqui para vocês com a farinha de trigo integral. Mas você pode estar fazendo com a farinha de trigo da sua preferência. Então, se você gostou, deixa o seu like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho em todas. Olha, um super beijo, um abraço, até os próximos vídeos. Tchau, tchau!